Bom, estou aqui no segundo vídeo dessa madrugada. Esse vídeo é para falar somente e agradecer por mais um ano que se inicia de vida. No dia 6 agora de agosto, completei mais um ano e eu não acredito que a hora que eu olho no espelho, 6 décadas, mais de meio século, e eu perdi tantos anos, tantas décadas andando em círculo, porque eu não conhecia a magia. Eu não conhecia o caminho. Os espíritos, os meus guardiões, sempre me avisavam em sonhos, me davam alertas, mas eram como flechas, aquela coisa rápida assim que eu achava, essa coisa da minha mente. E eu não tinha ninguém para me explicar sobre aquilo. Família católica, uns iam de vez em quando dar um bandinha lá, né, tomar uma baforada do charuto da vovó. Não tenho nada contra, também já fui, já frequentei, acho muito bonita a Umbanda. Mas eu não tinha uma pessoa que tivesse conhecimento para me dizer o que acontecia comigo. Então, cheguei aqui nessa idade, imagine a situação, 60 anos de idade, e tendo que correr para poder cumprir com a minha missão espiritual. Porque o último aviso que me deram, há 10 anos atrás, em um sonho, me disseram: corra, porque você está atrasado com a sua missão espiritual. Eu não consegui entender o que era essa missão espiritual. Correr como, correr para onde, perguntar para quem. Mas o universo, ele vai te empurrando. Você não sabe por que, ele vai te empurrando até chegar a um determinado local e encontrar uma pessoa, e essa pessoa você se interessar e perguntar sobre esse caminho. Primeiro que eu não gostava nem de pronunciar a palavra Satã. Fui batizado na igreja católica, que me levavam. Quando você é uma criança, um bebê, você não escolhe nada. Chegam lá, jogam água na sua cabeça, te batizam, te dão um nome, às vezes um nome que você nem escolheu, nem gosta. E, infelizmente, para trocar é uma tremenda de uma burocracia. E depois você fica adolescente, começa a ir procurar o seu caminho, suas religiões. Aí passei pela igreja evangélica, ia com as minhas irmãs, com as minhas primas, participava do grupo jovem. Era boa aquela convivência, mas eu olhava para aquelas pessoas e vi uma certa, algumas vezes, certo fanatismo, sabe? E eu nunca fui fanático em religião nenhuma. Nenhuma. Nem nesse caminho aqui eu sou fanático. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer, acabou. A vida que segue, meu trabalho, as minhas coisas. Eu não fico 24 horas pendurado falando só sobre magia. Então, isso vai de cada um. Aí vi lá, conheci e tal. Passou-se os anos, eu tinha 17 anos quando eu frequentei a igreja evangélica, fui até os 23. Aí os anos se passaram, foram passando os anos. Com 27 anos eu conheci Candomblé, porque começaram a fazer feitiço para me destruir. E aí me falaram: você tem que procurar, não sei o que lá. Eu fui com os amigos, sempre tem um amigo que leva, né? E me levaram lá, primeiro, não sei o que lá, não sei o que. Eu fiquei ouvindo aquilo, fui frequentando. Aí você faz amizade. Mas eu também nunca me vi ali, quando eu vi você falar, ficar 21 dias dentro de um quartinho. Quando eu via também a arrogância de algumas pessoas, que andam com a mulher sabe disso. Eu não estou falando mal, eu estou falando a realidade. Não é em todas as casas, mas é muito difícil não ser. É uma arrogância que a pessoa bota uma roupa branca, estufa o ombro, você pensa até que ela é a mais rica do planeta. Em casa, na geladeira só tem água. Mas para humilhar outras pessoas dentro do axé,
porque tem algum tempo de axé, de santa, aí chega os abian, que eles chamam abian, que está aprendendo, e que a maioria quer pisar naquelas pessoas que estão chegando. E eu nunca fui eu falei, eu não vou aguentar isso. Eu não vou aguentar essa coisa de boqueia, ou baixa a cabeça, não pode olhar no olho do Pai de Santo. Eu não ia aguentar isso porque a gente tem que se conhecer antes de fazer as coisas. Eu falei, você fala comigo desse jeito. Bom, eu fiquei lá 15 anos. Fiz amizade, gostava muito de todo mundo que estava lá. Se incorporava, sou médio de incorporação. Meus Exus vinham, davam um recado, deixava todo mundo de boca caída, porque o que eles falavam acontecia. Claro que tinha o Zequi lá, das pessoas que estavam lá fingindo que não estava com nada, mas a gente, em respeito à entidade que ela dizia que estava recebendo, a gente dava bebida, dava cigarro, em respeito à entidade. Mas a gente sabe quando a pessoa está fingindo ali, está dando o famoso Zequi. Né? Para quê? Se você não tem nada, não dá nada, não recebe nada, não espírita, fica quietinho ali na gira. Então essa minha trajetória, passei por essas religiões. A minha vida era aquela coisa, um sobe e desce, não conseguia, perdia tudo, conseguia, perdia tudo. Nunca tive vício, nunca fui de beber, nunca gostei de balada. Eu ia às vezes porque tinha que ir para poder. Que antes, não era igual agora, você entra na internet, você já vê pessoas sem roupa, já vê quantas pregas tem, quantas não tem. Já... Não era, você para conhecer alguém, você tinha que sair em uma festa e em alguma santeria para conhecer pessoas. Senão você conhecia só seus vizinhos. Na minha época de 20 e poucos anos, não tinha internet. A gente tinha que sair. Então, eu, às vezes, saía para poder conhecer alguém. Quando conhecia, voltava no mesmo lugar para poder se encontrar, né? A pessoa ficava lá namorando e tal, era aquela coisa. Mas eu nunca gostei de balada. À noite, ela tem os seus encantos. À noite, ela tem os espíritos que vagam à noite. Os errantes, os espíritos errantes. Todos nós temos nossos guardiões. Eu também tinha meu guardião, mas nessa época eu não sabia quem era. Quando eu era criança, eu perguntei à minha avó. Eu falava, vó, eu escuto uma voz falando comigo. Ela perguntou, o que essa voz fala com você? Eu falei, não, eu vejo alguém falando assim, seu tranca-rua, tranca-rua, quem é tranca-rua, vó? Ela se me benzeu toda, que ela era católica, né? Minha bisavó, no caso. Quando você ouvir essa voz, você faz o sinal da cruz. Eu falei, eu não sabia nem quem era tranca-rua. Eu era uma criança, eu devia ter uns 8, 9 anos. Mas o tempo foi se passando e depois ele se manifestou dizendo quem ele era. Um belo dia eu estava saindo de uma balada dessa, né? Com 20 e poucos anos de idade. Eu não frequentava a Candomblé, em lugar nenhum ainda. E saímos 4 e pouca da manhã da balada e eu mais uns 4 amigos, né? Fomos em direção ao ponto do ônibus, pegar o ônibus, onde era a estação do ônibus. E tinha uma encruzilhada. Encruzilhada aberta, hoje eu sei, na época eu não sabia, mas era aquela encruzilhada aberta. Aí estava ali conversando sobre tal e todo mundo passou. Quando eu cheguei no meio da encruzilhada, eu senti um cheiro de cachaça muito forte, o meu pé grudou no chão, a minha cabeça rodou. Eu vi meus amigos indo, se afastando, eu não conseguia falar, eu não conseguia chamar eles para poder me ajudar a sair dali. Eu fiquei petrificado ali, parado, e aquele cheiro forte de cachaça. Aí nisso, um amigo meu que já era de Candomblé feito, raspado, de Ogum, olhou para trás e voltou. Quando ele voltou, eu nem precisei falar nada, porque eu estava querendo abrir a boca, mas não saía nada. Ele já abaixou a mão no chão, lembro que ele abaixou a mão no chão, foi pediu, agô, meu velho, deixa ele passar. E me estendeu a mão, aí pegou minha mão, aí eu saí dali. Aí eu falei com ele, falta aí, eu não tô conseguindo falar. Que cheiro de cachaça, estava tendo um cheiro de cachaça na minha boca. Eu não bebo.
falou, não, deixa eu falar, não comenta com ninguém não, fica quieto. Depois a gente conversa. E foi ali que eu comecei a ficar. Tem alguma coisa errada, alguma coisa está acontecendo que eu não sei. Estão querendo me dizer alguma coisa que eu não sei. Então foi aí que começou a minha caminhada, fui frequentando, fui vendo. Sou muito grato ao seu Tranca-Rua das Almas. Sou muito grato a Maria Padilha. Sou muito grato ao seu Caboclo Sete Fechas, todos esses guias que incorporavam, E se eu for numa gira de Exu, com certeza vai incorporar ainda. Sou muito grato pelo livramento que me deram, pela proteção que me deram. O que fizeram foi muita macumba para poder tentar me derrubar a troco de nada. A minha presença em si só incomodava as pessoas. Eu não era nada, não era pai de santo, nunca quis raspar santo, mas a minha presença incomodava as pessoas. Aí depois, com o tempo, você vai entendendo tudo que influencia na sua vida, que às vezes você não acredita. Eu nunca acreditei nesse negócio de horóscopo. Nunca. Mas como hoje em dia, com a facilidade da internet, a gente vai passando os vídeos e começa a falar, aí falou sobre o meu signo, Leão. Eu comecei a ouvir. 90% do que falou ali sou eu. Escolhão, a pessoa desse signo, quando chega no lugar, incomoda, porque a sua presença, a sua imponência, ele não precisa falar nada, ele já incomoda por si só. Então, eu não entendia por que as pessoas se incomodavam. Tudo tem uma ligação. Não é porque eu sou magista, que eu creio em Satã, nos seus príncipes, nos seus daimons, que eu não vou acreditar que existe também esse mistério que é do lado dos signos, da astrologia, da numerologia. Eu acredito nessas coisas porque eu vejo isso acontecer na minha vida. Eu sempre fui generoso, sempre fui de ajudar. Se eu não puder ajudar, não atrapalho ninguém. Quando eu gosto de uma pessoa, eu gosto mesmo. Se eu tiver que tirar minha roupa e dar para ela, eu tiro. Então tudo isso foi falando lá do signo de Leão, foi que com meu queixo caído assim. Então hoje eu sou obrigado a entender que realmente essa coisa que incomoda as pessoas, não sou eu, mas é a influência desse signo. Então eu fico quieto quando eu vejo as pessoas aqui, depois passa, depois elas se acostumam. Como você chega no meio de um grupo, você não é muito bem aceito, cada um te olha de um jeito, não gostei daquela barba, ele tem cara de que é metido, eu não gostei, ele não fala com ninguém. Então, fico ali tentando te decifrar, tentando te dar rótulo. Então, deixa o tempo passando, que cada um vai ocupando a sua vida, cada um tem a sua dificuldade e cada um vai tomando conta de si. Se não tomar conta de si, uma velhinha aqui para ajudar a pessoa a esquecer de você. Porque agora que eu aprendi o caminho, não vai ser um comedor de arroz com feijão, eu com 60 anos de praia, não vai ser um comedorzinho de arroz com feijão de 20 e poucos anos que vai chegar para mim e ditar as regras. Ele que viva 60 anos, que apanhe, que caia, que levante e que aprenda a respeitar a dor do outro, que aprenda a ser humilde e respeitar o espaço das pessoas. E se conhecer. Você tem que se conhecer primeiro, para depois você poder olhar para outra pessoa. Bom, então um resumão assim na minha vida é isso. Quem só me conhece aqui do canal, dos rituais, nunca ouviu falar nada de mim, nunca ouviu eu falar, né? Se alguém fala de mim, por favor, me contem, que eu também quero saber. Mas eu nunca falei nada sobre. Mas é isso, eu tenho muita história para contar que se não acontecesse comigo, eu não iria acreditar. Mas aconteceu comigo. E é sobre espiritualidade mesmo. Então, talvez eu crie aqui alguma coisa de contar de experiências espirituais, porque às vezes você está passando pela mesma coisa e não sabe. Hoje em dia, não é mais como antigamente. Um pai de santo, uma mãe de santo, com uma vela e um copo d'água, ela acendia aquilo ali, os espíritos vinham e atendiam. Hoje em dia, eles querem um holofote em cima deles, redes sociais,
casa cheia, vestido daqui, vestido dali, bordado com isso, bordado com aquilo. O que acontece é que os espíritos, eles se afastam. Se o Exu tiver que vir na sua cabeça, ele não precisa da sua roupa belíssima. Ele vem do jeito que você estiver. Se a pombogira vier na sua cabeça, você não precisa ter um vestido rodado, armado, cheio de brilho. Você pode estar com uma saia de ração, que ela vai falar o que tiver que falar e vai embora. Mas, infelizmente, essa geração de 20 e poucos anos agora, o que eles conhecem é isso. É internet, é curtida. Eles não têm um fundamento, eles não vivenciaram a fé, eles não passaram por experiências igual essa, uma dessas que eu passei, que eu contei aqui, que eu fiquei preso na encruzilhada sem nunca ter tido conhecimento do que era aquilo. Depois que eu fui entender o que era aquilo. Então, sou muito grato. Cheguei aqui aos 60. E agora? Daqui a 10 anos, 70. Daqui a mais de 10 anos, se eu tiver força para chegar lá, 80. Com 90 anos você está uma múmia. Você vê uma pessoa de 90 anos, nossa, é irreconhecível. Você vê o retrato da pessoa com 19, vê ela com 90 anos, não é mais a mesma pessoa. Eu não quero viver 90 anos. A minha bisavó viveu 106 anos. Sabe o que é 106 anos? Então eu não quero viver. Acho que para mim chegando nos 80 tá bom. Assim, com saúde, do jeito que bem, com saúde, lúcido, que a minha bisavó nem remédio para pressão tomava, nem óculos usava, ainda costurava, ainda enfiava a linha na agulha. Hoje em dia, eu com óculos aqui. Sem óculos, eu olho para o celular e não consigo ler mais nada. Então é isso. Essa é uma pequena fração da minha vida. E uma outra coisa que eu tenho que agradecer muito ao Dharma Bua, hoje eu tive consulta com a médica, de periódico, né? De 6 meses eu vou lá, faço hemograma e tal, pererê. Aí na última vez que eu fui, 6 meses atrás, deu uns probleminhas lá, apareciam umas coisas lá complicadas. Colesterol alto, apareciam umas coisas lá que não estava muito bom, colesterol ruim. Ela falou, vou te passar um remédio aqui para ver se o seu colesterol baixa, porque é bom começar logo, porque colesterol ruim é aquilo, entope as veias, pode ter um AVC, pode ter um infarto. Eu falei, mas eu não como gordura, mas não é que a gente, não é só quem come gordura, o nosso organismo que produz a gordura também. Eu, há muitos anos, há mais de 30 anos, por vontade própria, por intuição minha, eu parei de comer carne vermelha. Só frango, carne branca. Quando tem um churrasco na casa de alguém que eu vou, que raramente eu vou, se me oferecer eu como. Mas eu ir lá comprar e fazer, eu falei, eu não quero comer carne. Então, você me vê assim, como você chega magrinho nessa idade, sem barriga, sem nada, não é? Eu só quer comer churrasco todo final de semana. Aquela gordurazinha do boi vai só acumulando no barrigão. A gente é o que a gente come. E depois para tirar aquela gordura ali, só com cirurgia ou então com lipoaspiração. Então é melhor se prevenir. Como eu também nunca fumei, nunca bebi, ajuda também. Mas hoje fui lá ver o resultado dos exames, sentei lá e tal, ela virou assim a tela do computador para mim, eu estou uma maravilha, né? Tudo pelo computador. Ela começou a olhar, aqui está normal, aqui está normal, aqui está normal. Aí chegou na parte do colesterol, ela falou, você fez alguma dieta? Eu falei, não. Como que eu sempre como. Você tomou só esse remédio que eu passei? Eu falei, foi. Aí teu colesterol baixou, voltou para o normal, olha como estava alto. Está com colesterol de uma pessoa de 15 anos de idade. Você não fez nada? Eu, tomou o remédio que a senhora mandou. Mas eu sabia que eu tinha feito o pedido da Dharma Bua. E sempre peço, a verdadeira dali a 6 a 7 dias.
Porque Dhamma-Buddha já me livrou da Covid. Dhamma-Buddha já me livrou de várias enfermidades. Já me livrou da morte. O Dhamma-Buddha está sempre me ajudando. Então ela não entendeu nada. Tá? Então não precisa mais tomar o remédio. Eu falei, tá bom. Mas a minha gratidão é o Dhamma-Buddha. Porque pelo susto que ela tomou, pela cara que ela fez, remédio não ia ajudar em coisíssima nenhuma. Tem gente que toma remédio e o colesterol continua lá nas alturas. Então, sou muito grato. Quem precisar de alguma coisa da saúde, pode acreditar no Dhamma-Buddha. Ele envia as mensagens da cura sim. A pessoa é curada sim. Então é isso. Esse é um pequeno testemunho que eu estou dando aqui, agradecendo por mais esse ano. Vamos ver, né, daqui para 65, para 70, se eu chegar lá, como que eu vou chegar? Não sei como. Tá bom? Quando eu tiver força, quando eu tiver saúde e disposição, eu vou estar aqui fazendo os rituais, ajudando aquilo que eu puder ajudar vocês e pedindo ajudar-vos naquilo que vocês necessitam. Então é isso. Força, honra e dignidade a todos nós. Não desistam nunca dessa força maior. Força quem pode te dar força. Busque sempre um caminho, que sempre vai existir um caminho que seja adequado para você. Gratidão sempre. Eterno.